Olá, estrelinhas! No vídeo de hoje a gente vai continuar gravando o Caibalion e a gente vai continuar essa situação, não, mas esse estudo, né? Eu pensei em parar, porque é muito poder, gente, vocês não sabem o quanto, mas é aquela coisa, né? Eu não posso privar as pessoas do conhecimento. Aqueles que estarão preparados estarão, né? Os 7 princípios herméticos. A gente vai continuar no capítulo 2, que vão ser os 7 princípios. Os princípios, da verdade, são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do tempo podem ser abertas completamente. O Caibalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Estes 7 princípios podem ser explicados e explanados, como vamos fazer nessa lição. Uma pequena explanação de cada um deles pode ser feita agora, e é o que vamos fazer. Primeiro, o princípio de mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental. O Caibalion. Este princípio contém a verdade que o todo é mente, que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sobre tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais, é espiritual, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo o mundo fenomenal ou o universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Existência entre aspas, agora eu vou botar. Este princípio estabelece a natureza mental do universo. Explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis. Olha, falando uma palavra difícil. E desafiariam o exame científico. A compreensão deste princípio hermético do mentalismo habilita o indivíduo a abarcar prontamente as leis do universo e aplicar o mesmo princípio para sua felicidade e adiantamento. O estudante hermetista ainda não sabe aplicar inteligentemente a grande lei mental, apesar de empregá-la de maneira casual. Com a chave mestra em seu poder, o estudo poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um velho mestre hermético escreveu, há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho do domínio. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem essa chave mestra, o domínio é impossível e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. E eu vou deixar um videozinho pra vocês que vai exemplificar. Obviamente eu não vou postar no vídeo, né? Mas eu vou deixar um vídeo lá na descrição que vai exemplificar esse princípio. Se vocês quiserem, vocês assistem. Se não quiserem, não estão obrigados. Aí vamos para o segundo princípio, o princípio da correspondência.
O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. Este princípio contém a verdade que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos da existência e da vida. O velho axioma hermético diz essas palavras: o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está lá em cima. A compreensão deste princípio dá ao homem os meios de explicar muitos paradoxos obscuros e segredos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muitas coisas que, de outro modo, nos seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam esse princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista do desconhecido. O seu uso constantemente rasgava aos poucos o véu de Ísis e um vislumbre da face da deusa poderia ser percebido, justamente do mesmo modo que o conhecimento dos princípios da geometria habilita o homem. Enquanto estiver no seu observatório a medir sóis longínquos, assim também o conhecimento do princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a mônada, ele chega a compreender o arcanjo. Vamos pro terceiro princípio, né? Olha, eu tô indo até bem hoje. Porque eu tô errando até pouco. O terceiro princípio é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E para cada princípio eu vou deixar um vídeo aí para vocês se entenderem um pouco, né? Eu não sei se vocês vão captar, mas vou deixar aí. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fato que a ciência moderna observa, eu já li isso. Olha como eu tô bem de saúde. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito, resultam das ordens variáveis de vibração, desde o todo que é puro espírito até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, quanto mais elevada será a posição da escala. A vibração no espírito é de que a vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado, como uma roda que se move muito lentamente. Parece estar parada, né? Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Estes são polos Entre estes polos existem milhões e milhões de degraus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso é verdade nos planos da energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais,
assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o centro do poder, diz o escritor antigo. Princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos, que deixam muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Só uma coisa que eu queria acrescentar aqui, além de eu vou continuar lendo, é que esse princípio me deu um insight aqui agora, que ele poderia ser aplicado talvez na situação, vou dizer assim, grandes aspas aqui, kármica, porque vamos lá pensar. O princípio da polaridade me traz uma ideia de que as pessoas que, vamos dizer, entre aspas, estão passando por uma situação kármica, sejam elas o agressor ou a vítima, elas de alguma forma, elas acabam se conectando ou mesmo se conciliando de alguma forma, sabe? É como se fosse chave e fechadura, sabe? Eu não acredito no karma como algo necessariamente da maneira que a gente conhece. Porque eu tô pensando muito no karma como uma brincadeira de criança, sabe? É como se fosse as duas crianças começassem um jogo e de vez em quando tá com uma criança, de vez em quando tá com outra. É como se fosse uma brincadeira de pique, sabe? Tá com você. Não, agora tá com você. Não, agora tá com você. E quando uma criança se cansa, entre aspas, né? Quando a criança mais inteligente, por mais que não seja essa palavra, se cansa ou mesmo, sabe, acorda, ela pensa, não, eu não quero mais brincar. Eu não cansei disso, sabe? Cansei dessa brincadeira, eu vou pra casa. É isso. E basicamente isso quebraria mesmo. Isso acabaria quebrando o karma. Mas isso daria só um vídeo inteiro sobre isso. Mas eu vou continuar a me ler o livro. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferem somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus, ou seja, o agressor e a vítima são polaridades, vamos dizer assim, são variações da mesma polaridade, sabe? Um tá no extremo de ser agressor, outro tá no extremo de ser a vítima, mas a gente não sabe o que quem começou a brincadeira, sabe? É como eu falei, eles estão numa brincadeira de pique e o mais inteligente, por mais que eu não goste dessa palavra, o mais desperto ali acorda e percebe, não, eu não quero mais brincar, só não quero mais. Cansei desse jogo, sabe? Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Olhai para o vosso termômetro e vede que se podereis descobrir onde termina o calor
e começa o frio, não há coisa de calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa, e que essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma força, variedade e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos de calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio de polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da escuridão, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno, entre o forte e o fraco, entre o branco e o negro, entre o perspicaz e o nécio, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental, permitindo-nos tomar um exemplo extremo, o amor e o ódio, dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que usamos o termo de igual ou desigual, que se encobrem mutuamente, de modo tão gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer o que nós é igual, desigual ou nenhum nem outro. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendeis, se meditardes um pouco. E mais do que isso, coisas que os hermetistas consideram de máxima importância. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes essas linhas, tiveram experiências pessoais de transformação do amor em ódio, ou do inverso, que quer isso se desse com aqueles mesmos, quer isso com os outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade. Podeis, pois, tornar possível a sua realização exercitando o uso da vossa vontade. Por meio das fórmulas herméticas, Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte de polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e os modernos mestres hermetistas. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o princípio da arte, o domínio da arte. Vamos lá pro quinto princípio e acaba, pelo amor de Deus. O princípio de ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo. Tudo é em suas marés. Tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Este princípio contém a verdade que em tudo se manifesta um movimento para diante e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsa, um movimento semelhante ao do pêndulo. Uma maré enche e uma maré se vazante. Uma maré alta e uma maré baixa entre os dois polos que existem. Conforme o princípio da polaridade que tratamos há pouco, existe sempre uma ação e uma reação.
uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. Isso acontece nas coisas do universo, nos sóis, nos mundos, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Essa lei é manifesta na criação e destruição dos mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e finalmente nos estados mentais do homem. E é com estes últimos que os hermetistas reconhecem a compreensão do princípio mais importante. Os hermetistas compreendem este princípio, reconhecendo a sua aplicação universal e descobrindo também certos meios de dominar os seus efeitos no próprio ente com o emprego de fórmulas e métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental de neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa de seus efeitos na própria pessoa, até certo grau que depende do domínio deste princípio. Aprenderam como empregá-lo em vez de serem empregados por ele. Neste e noutros métodos consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se até o ponto em que desejar e então neutraliza a oscilação rítmica pendular, que tenderia a arrastá-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de domínio próprio executaram isto até um certo grau, mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente e com o uso da sua vontade, atingindo um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de ser acreditado pelas massas populares que vão para diante e para trás como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade foram estudados secretamente pelos hermetistas e os métodos de impedi-los, neutralizá-los e empregá-los foram uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 7. Segura na mão de Deus. Princípio de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de casualidade, porém, nada escapa da lei. Este princípio contém a verdade, que há uma causa para todo efeito e um efeito para toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei. Nada acontece sem razão. Não há coisa que seja casual. No entanto, existem vários planos de causa e efeito, e os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior. Tomam-se causadores em vez de efeito, ou seja, param de brincar de pique. As massas do povo são levadas para frente. Os desejos e as grandes vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. Tá difícil. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes, também como que os cercam, e tornam-se os motores em vez de os peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível ser partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências. Empregam o princípio em lugar de serem instrumentos. Os mestres obedecem à casualidade do plano superior, mas ajudam a governar nosso plano. Neste preceito está
condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprendam quem quiser. Deixou a pedrada pra vocês. 7. Obrigada, meu Deus! Princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo, que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Eu ia falar em casa. Isso é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo princípio. Nessa criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Eu li errado. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixam perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção das gerações e regenerações e a criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os dois elementos deste grande princípio. Todas as coisas macho têm também os elementos femininos, e todas as coisas fêmeas têm os elementos masculinos. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração e regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nos vós advertimos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que têm títulos empolgantes e fantásticos, e que nada mais são do que a prostituição no grande princípio natural de gênero. Tais teorias, baseadas nas antigas formas infames do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra esses preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém essas linhas que sirva para vós. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. E acabou os princípios! E a gente parou na página 21. O julgamento. Vocês tiram o que disso, gente? Notaram o julgamento. E é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o capítulo 3.